Hoje eu vou trazer para vocês um caso que me apareceu aqui, que vai ser bem importante para eu ilustrar para vocês a importância de uma visão sistêmica sobre os relacionamentos, né? Apareceu para mim a história, eu vou nomear de Marina, dessa minha cliente, mas não é o nome verdadeiro dela. Mas a Marina chegou para mim com a seguinte questão: Olivia, todos os meus relacionamentos não dão certo. Eu tive 2 relacionamentos na minha vida, 2 relacionamentos importantes. O primeiro me traiu e o segundo foi embora. Eu falei, vamos lá, Marina, vamos ver o que eu posso te ajudar, né? E ela me contando a história, me contou de como ela foi criada, né? Ela foi criada por uma mãe muito dedicada, uma mãe muito prestativa, uma mãe que estava o tempo todo atenta às necessidades do marido, dos filhos. Então ela foi criada por esse lar dessa mãe doadora, né? Dessa mãe que muitas vezes parecia cansada, mas estava sempre disposta ali a dar o seu melhor. E Marina cresceu principalmente com essa figura da mãe muito forte, porque a mãe faleceu quando ela tinha 13 anos de idade, então essa figura materna dela ficou muito presente na vida dela, né? E quando ela conheceu o primeiro namorado, ali pelos 18 anos, começou a namorar com ele, né? E achou, por uma questão natural, que a forma correta de se relacionar seria baseado no que aprendeu com a sua mãe. Então Marina passou a se dedicar muito a esse relacionamento, né? Ser aquela pessoa que está presente em todos os momentos, né? Quando tinha festa da família do namorado, ela era a primeira a pular na frente, falar que ia fazer o bolo. É aquela que comprava o presente que ele esquecia no aniversário da mãe. Era aquela que lembrava de buscar o terno dele 1 hora antes do casamento que ele tinha que ir. Marina estava sempre atenta, né? Aquela namorada presente mesmo, sempre atenta às necessidades, mas que muitas vezes não se importava do que vinha desse namorado para ela. Então, assim, ela me relatou em alguns eventos da vida que num aniversário, por exemplo, ela ficou muito magoada porque ele deu para ela um cartão presente com um valor para ela gastar, para comprar o presente dela, porque ele ficou com medo de comprar algo que ela não gostasse. Então, assim, muitas vezes, e teve eventos importantes na vida dela, que ele não ia porque ele dava desculpa que tinha já um futebol marcado com os amigos há muito tempo e ele não estava presente. E ela se sentia muito mal porque nessas ocasiões ela tinha que arrumar a melhor desculpa para que as pessoas da família dela não ficassem chateadas com ele, porque ela aprendeu que ela tinha que dar o melhor para aquela relação e que era melhor dar sem receber nada em troca, ou pelo menos sem esperar receber nada em troca. Então era a forma com que ela fazia os acordos com esse namorado, mesmo que no inconsciente dela, né? No subconsciente dela. E isso foi gerando um namoro sempre muito dedicado da parte dela, mas da parte dele sempre muito arredio, né? E ela foi se cansando disso, porém não sabia como sair desse relacionamento porque ela gostava muito dele. Qual não foi a surpresa dela? Quando ela entrou na faculdade, ela descobriu que o namorado tinha um caso com a colega de classe. E ela ficou extremamente magoada. Ela entrou num processo de crise mesmo, afinal ela já estava há 3, 4 anos com esse namorado, e sempre dessa forma tão devotada a ele, né? Como que ele podia fazer isso com ela? Então ela lembra que ela ficou num luto muito grande naquela ocasião, e aquilo ali matou um pouco do que era Marina, né? Um pouco das ilusões que Marina tinha em relação aos relacionamentos. Mas de toda forma ela se separou desse namorado
né, em função da traição, e começou a se relacionar anos depois com outro namorado, onde ela repetiu a mesma postura, né? Afinal, isso era muito enraizado nela, né? De ser essa namorada protetora e essa namorada sempre atenta às necessidades do namorado, né? Sempre pronta a se doar. O que Marina se esquecia é que é algo muito importante nos relacionamentos é receber de volta. Relacionamento, gente, é via de mão dupla. Eu dou na medida em que é possível receber em volta. Relacionamento incondicional, ou onde só se dá, só existe entre pais e filhos. Um relacionamento é troca. Um relacionamento entre iguais, o que é entre iguais? Entre pessoas que estão no mesmo patamar, que não é seu pai nem é sua mãe, é relacionamento entre igual. Um relacionamento meu com a minha funcionária, relacionamento meu com a minha colega de trabalho, relacionamento meu com a minha amiga, relacionamento meu com o meu companheiro, com o meu parceiro, com o meu namorado. É uma relação entre igual. Então, quando eu estabeleço uma relação entre igual, eu tenho que dar na medida em que eu recebo. Quando eu não me atento para isso, ou quando eu tenho essa postura da Marina de ser muito dedicada e não se importando com o que eu recebo de volta, eu causo um desequilíbrio muito grande na relação. E com a Marina não foi diferente. Ela começou anos depois a namorar outro cara, e com essa mesma postura de doação, sem exigir que se receba de volta o que ela dá, ou pelo menos que se espere receber, né, e de volta o que ela dá. Ela entrou num relacionamento com esse desequilíbrio novamente e chegou num ponto que esse novo namorado também foi embora. Ele chegou para ela e disse que tinha recebido uma proposta de trabalho em outro estado e que ele ia aceitar porque era uma boa proposta, mas que ele não achava que no momento eles tinham condições de casar. E assim, mais um relacionamento dela foi frustrado. Mas o que a Marina não observou? Que quando a gente fica nessa posição de desequilíbrio, quando a gente dá muito mais do que a gente recebe, a gente se coloca numa posição de superioridade e inferioriza quem está com a gente. E isso causa um desequilíbrio muito grande. E a gente sabe que o universo ele é muito sábio, que o sistema familiar busca o equilíbrio. Então, para equilibrar essa relação, algumas coisas podem acontecer. E, infelizmente, de uma forma torta, o primeiro namorado da Marina equilibrou essa relação encontrando um novo relacionamento, fazendo uma traição em relação a ela. Por quê? Porque talvez ele buscasse justamente alguém para se relacionar que ele pudesse se tornar igual novamente, porque Marina dava tanto que ela se colocava numa situação de superioridade. E imagina a sensação desse namorado. É uma sensação de devedor. Então, você se relacionar com alguém que você tá o tempo todo se sentindo em dívida com aquela pessoa é muito pesado, meninas. Normalmente, os homens, quando estão nessa situação, têm a tendência a ir buscar um outro relacionamento. Então, se você dá muito pro seu namorado e pouco recebe, tem uma triste notícia para você. Ele vai te abandonar ou te trair. Essa é a consequência lógica, meninas. Por quê? Quando num relacionamento não existe uma troca de igual, quando não existe um eu dou e um eu recebo, para que os dois criem vínculos, esse relacionamento está desequilibrado. Um tá sempre devendo. E alguém que tá sempre devendo, ou ele se sente pressionado por aquilo, se sente mal no relacionamento, se sente devedor e vai embora, ou inconscientemente ele busca equilibrar essa relação buscando uma nova pessoa para se relacionar. Muitos casos de traição estão ligados a isso.
Ah, Olivia, então você está legitimando uma ação de quem trai, culpando a vítima? Primeiro, meninas, vamos acordar para a realidade. Num relacionamento não existe uma vítima e não existe um culpado. No relacionamento, cada um tem 50% de responsabilidade sobre aquela relação. Então, quando eu me dou demais, quando eu faço muito além do que o outro é capaz de me retribuir ou do que o outro tem para me retribuir, eu assumo inconscientemente um desequilíbrio naquela relação, porque é muito fácil também eu trabalhar ali ofertando tudo, dando tudo que eu posso dar, tudo aquilo que ele precisa, eu dando mais, porque aí é fácil, eu vou trabalhar numa consciência tranquila, tipo assim, se você fizer qualquer coisa, o relacionamento vai terminar por culpa sua, mas trazer a responsabilidade de pensar de que até se dá muito numa relação e não receber em troca é uma responsabilidade sua, traz ampliação da consciência dessa troca, da necessidade dessa troca para as relações. Quando nós, meninos, nos acordamos para essa realidade, a forma de se relacionar com o outro muda. Por quê? Quando nós trazemos para nossas relações essa visão sistêmica de obedecer à lei do equilíbrio entre o dar e o receber, eu claramente tenho duas oportunidades de relação. Quando eu começo a me relacionar com alguém que eu percebo que eu dou muito e ele não tem para me oferecer ou não está disposto a me oferecer o que eu necessito ou o que eu espero daquela relação, eu vou me embora. Não te demores onde não recebe aquilo que merece. Agora, tem casos, meninas, de relacionamentos em que as mulheres estão sempre se dando muito e aumentando muito o que deveriam fazer aumentando o seu papel naquela relação, saindo do seu lugar de esposa. É aquela mulher que está o tempo todo preocupada com tudo da vida do namorado, do marido e pouco dela mesma. É aquela mulher que se anula em função do outro. Por exemplo, é aquela mulher que está sempre querendo agradar demasiadamente e isso gera desequilíbrio. E isso não quer dizer que você é boa, isso não quer dizer que você não tem que provar para ninguém. Você é boa, você não precisa provar isso para ninguém, você não precisa provar isso na relação. Não é isso que um relacionamento deve esperar de você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para ficar fácil de vocês entenderem a lei do equilíbrio. Tem o meu aniversário e meu namorado chega no meu aniversário e me dá um presente legal. Ele me dá uma blusinha, uma calça jeans, ele me dá rosas, né? Algo que eu goste e super legal. Ele me deu um presente. Mas aí, meninas, chega no dia do aniversário dele, eu nesse apego que eu tenho de querer agradar e falar para ele que ele é muito importante para mim, eu vou lá e compro um relógio em 12 prestações, um relógio caríssimo que eu não compraria nem para mim. E fico o ano todo pagando esse relógio para poder agradá-lo. Percebe o desequilíbrio que você causou naquela relação, naquele momento? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E muitas vezes, o que a gente pode dar para o outro não tem para nos oferecer de volta. Então aí chega ao ponto da sabedoria de nos frearmos. Opa, peraí, ele me deu, deixa eu pensar aqui, ó, ele me deu uma blusinha no relacionamento, no último aniversário, é mais ou menos aí nessa linha que eu tenho que seguir, para que ele nunca se sinta devedor em relação a mim, porque quem se sente devedor vai embora, de uma forma ou de outra. Às vezes, ele não é uma pessoa com responsabilidade emocional, ele vai te trair. Porque aí, inconscientemente, ele dá um jeito de equilibrar isso aí. Porque aí ele saiu fora, ele arrumou outra pessoa, né?
E relacionamento só funciona quando os dois estão andando junto. Só funciona em que eu dou e eu recebo. E com isso eu crio vínculo. E quando eu crio esse vínculo de dar e receber na mesma medida, esse casal evolui. E também evoluir traz consequência. Um casal que tem uma conexão de alma, que evolui ao ponto de criar um vínculo e caminhar junto para a vida, ele perde, por exemplo, a liberdade. Mas não tô falando dessa perda de liberdade que oprime, que eu não vou ser mais quem eu sou. Eu tô falando de uma perda de liberdade de eu fazer o que vem à minha cabeça. Quando você entra num relacionamento, você não faz mais o que vem na sua cabeça. Você tem que pensar como seria a vida caminhando junto com aquela relação. E eu acho que essa perda de liberdade é um preço razoável a se pagar quando você tem um relacionamento desse que cria vínculo, esse que prospera, esse que vai para a vida, esse que é saudável, esse que eu desejo para você. Então, a partir de hoje, olhe para os seus relacionamentos, está tendo equilíbrio? Se não tá, você tem um papel muito grande dentro dele. Vamos buscar equilibrar essa relação. E que não precise ser através de uma traição ou através de um abandono. Que você entenda isso hoje, ampliando a sua consciência, para que seu relacionamento possa ser mais saudável ou um novo que vier a acontecer na sua vida, caminhe dessa forma. É o meu desejo para vocês. Se você sentiu no seu coração de compartilhar com uma amiga, marque ela aqui nos comentários. Vou adorar ajudar mais mulheres potentes a ampliar a consciência. Beijos de luz.